Então, essa é uma atividade promovida pelo Centro de Estudos Mineiros, aqui da Faculdade de Filosofia. Esse ano, como tema que norteia as atividades aqui do centro, a gente escolheu trabalhar exatamente com a ditadura e a redemocratização, e a gente procura fazer atividades que, ao mesmo tempo, tenham um caráter acadêmico, mas que também dialoguem com arte, com música e com outras coisas que não sejam apenas de natureza acadêmica científica. Então, para hoje, a gente pensou essa atividade, que é o filme, Helena, e o enorme prazer da gente ter aqui a Petra Costa, a diretora do filme, que vai fazer então um debate com a gente. Eu vou primeiro passar a palavra à professora Cecília, que é também professora do Departamento de Filosofia, que é também do Conselho Consultivo do Centro de Estudos Mineiros, e eu vou assentar e vou assistir, e a Cecília vai fazer um pouco uma reflexão, que ela vem trabalhando com o filme, e depois a gente vai começar os debates, tanto por parte da Cecília, quanto aberto à plateia. Então eu agradeço a presença de todos. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada por ter vindo participar desse evento promovido pelo Centro de Estudos Mineiros. E é um prazer, uma emoção falar sobre esse filme, ter visto o filme, participar como debatedora ao seu lado, para falar de um filme que já nasceu clássico. E em que sentido eu digo isso? O que o torna clássico é o que possibilita sempre uma mirada nova, uma possibilidade de ver ou ler uma grande obra, descobrindo ou se redescobrindo por meio da obra, de uma maneira diversa. Esse filme, desde o seu lançamento, quando ele foi lançado, ele já foi visto, discutido por muitas pessoas em diferentes lugares e sob variadas perspectivas. Mas onde ele é exibido, ele produz o desejo de ser revisto. E aqui eu relembro, então, a definição de clássico do Ítalo Calvino. São aqueles livros, mas aqui também vários filmes, dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo. Porque também nós mudamos, e aí sempre vivemos de outra maneira. Bom, basta entrar no site para ver todos os merecidos prêmios e o envolvimento impressionante, afetivo e teórico das pessoas, e a vontade de elas reverem o filme. Esse filme tem algo também que eu digo que os gregos chamavam de deinos. É um adjetivo em grego que pode ser traduzido por algo terrível e algo extraordinário. Essa palavra ela aparece, uma das vezes que ela aparece, no coro da tragédia Antígona de Sófocles, para se referir ao homem como um ser que é assustador, mas que é também extraordinário. Em inglês tem duas palavras próximas, terrible e terrific. Terrible no sentido negativo e terrific no sentido positivo. Então aqui o horror da morte, da perda, da dor, ele é transformado em algo imensamente belo, por meio da sensibilidade e habilidade suas, resgatando do esquecimento uma história tão triste para justamente querer esquecê-la de determinada maneira e assim torná-la uma memória suportável. O que eu gostaria de acrescentar a esse filme, que já se tornou, digamos, algo também mítico, o que pode ser? Basicamente, em tantos aspectos que podem ser discutidos, há dois que me chamam a atenção. Eu me explico, mas antes eu, de certa forma, me apresento. Quando eu fui assistir ao filme, em parte foi por ele chamar Helena. Minha área de pesquisa é filosofia e tragédia gregas, e o meu doutorado, no
Universidade de São Paulo, foi sobre a tragédia de Eurípides Helena. Eu já escrevi muito sobre filmes que têm Helena como personagem, seja como figura mítica, individualizada, vocês podem se lembrar de filmes como Troia, Helena, ou como metáfora de mulher. Filmes como As Damas do Bosque de Bolonha, de Renoir, enfim, há muitos. Mas quando eu assisti ao filme, seduzida em parte também pelo nome, outras coisas apareceram. Mas recentemente eu vi uma conexão mais explícita, porque num debate na Universidade de Harvard, que parte dele está divulgado no site do filme, o professor Nicolau Sevchenko, ele comparou Helena, da peça, a Helena de Troia. Ele comparou no sentido da beleza de Helena, dela conduzir tantos olhares, seduzir tantas pessoas. E basta, como eu disse, entrar no site e ver tantos relatos sobre isso. Em relação a Helena de Troia, eu lembraria, por exemplo, o elogio a Helena de Borges, sofista do século V, que ao defender Helena e a sua partida para Troia, tendo abandonado o marido, a filha, ele justifica essa partida, falando do amor como a razão que a fez partir. E aqui no caso da Helena sem H, da Liane, da peça, havia também essa razão, o amor à arte. Bom, por que Helena abandonou seu lar, deixando sua filha e sua mãe? Então, por amor. Nesse aspecto, Helena é uma figura ambígua e por isso também ela é cativa, porque ela abandona alguns em busca de outros. Nesse debate a que eu me referi em Harvard, a que eu me referi antes, que ocorreu em Harvard, a Liane, ela curiosamente falou sobre a origem do nome. Que na verdade, quando ela escolheu o nome para a filha, ela escolheu por causa de Helena de Troia. Sem H. Ela deu o nome, mas a razão foi Helena. Assim como a escolha do nome da peça foi devido a um amigo que ela perdeu, ela tendo participado de atividades revolucionárias, um amigo muito querido chamado Pedro, e por homenageá-lo, ela colocou na peça o nome de Pedro. Então, são dois nomes carregados num sentido muito forte. Bom, mas se eu fui atraída pela figura de Helena de Troia, ao ver o filme, ele chamou muito a minha atenção por outros motivos. E ele me conduziu para outros dois filmes. E é nesse sentido que eu queria conduzir agora a minha fala, que vai ser breve, não vou demorar muito para passar a palavra para vocês também. Esses dois filmes são Memória de Helena, um filme de 1969, do Davi Neves, e o outro filme é Personas, de Beckman, de 1966. Naturalmente, questões pessoais, como a questão tratada nesse filme também me afetaram, é a história de um suicídio. E tendo tido na família e entre amigos, pelo menos são 5 suicídios com os quais eu convivi, e um deles de uma aluna em Florianópolis, quando eu dei aula lá, já formada, que foi fazer uns cursos de extensão sobre cinema, mitologia, e ela se matou chegando em casa, enxugando do apartamento, da sacada, em frente à mãe. E ela queria fazer um trabalho sobre Helena de Eurípides. Então é um filme que traz também para mim várias memórias, de suicídios na família, mas também esse suicídio de uma aluna, que é algo que também, para a gente que é professor, com tantos afetos, é algo que veio pessoalmente difícil. Mas enfim, por essa razão eu vejo a sua coragem hercúlea de lidar com isso e lidar com tanta competência e beleza. E o que esse filme produz em termos de afetos e paixões ou emoções, a palavra pátria, patema no grego? Ele poderia ser chamado de um documentário poético, ensaio, processo, mas não são esses nomes classificatórios que me interessam aqui. Eu ainda vejo no registro do espanto, do assombro, em parte pela conexão dele
também com esses dois outros filmes. Como eu disse, Memória de Helena, eu não sei quantos de vocês assistiram a esse filme, ele é um filme pouco conhecido, mas é um filme muito importante, ele foi restaurado recentemente, pertence, né, um ano, no Rio de Janeiro, restaurou. E esse filme do Davi Neves, ele já foi interpretado como alegoria e metacinema a respeito da morte do cinema novo. Num artigo por minha colega Maria do Socorro, professora da Bahia, intitulado Memória de um Cinema. Esse filme, eu não gostaria de tratar aqui desse filme e do Helena, no sentido de influência. Eu não sei se a Petra assistiu esse filme, não sei se Helena assistiu esse filme, né, quando vivia ainda no Brasil, mas não é isso que importa, porque eu estou trabalhando aqui numa perspectiva mais de paralelismo e da permanência de certo mito, certa estrutura mítica. Então, Memória de Helena, que o próprio Davi Neves, diretor, via como falsa ficção, é um filme que exige uma grande atenção do espectador para sua narrativa complexa, atrás de uma aparente simplicidade inclusive dos enquadramentos no argumento. O espectador, bem como os dois protagonistas, Renato e Rosa, amigos de Helena, eles estão em constante exercício de releitura dos diários de Helena e da redescoberta de suas imagens por meio de filmes caseiros em preto e branco, aparentemente muito prosaicos, que Helena deixou após se matar. E a cena final do filme do Davi Neves é Helena, qual Ofélia, rolando docemente para as águas de um pequeno açude perto da sua casa em Diamantina. Helena, no filme do Davi Neves, ela escrevia o seu diário e fazia filminhos caseiros com a ajuda do tio, interpretado por ninguém não menos do que Humberto Mauro. Ela sai de Diamantina, viaja ao Rio, mas não consegue sobreviver ali. Volta e se mata, e a sua história é revista por meio do olhar dos seus amigos, desfrutando os textos e imagens deixados por ela. Curioso é que esse filme, Memória de Helena, ele é uma adaptação do cinema do famoso livro Minha Vida de Menina. E o roteiro foi do Paulo Emílio Salles Gomes, fundador da Cinemateca Intelectual. Agora, eu digamos uma releitura muito peculiar do diário da Helena Morgan, né, pseudônimo da Alice Branca, essa menina que viveu no século XIX, em Diamantina, que escreveu o seu diário. Aliás, esse livro, recentemente, foi levado pela Helena Solberg do cinema no filme Vida de Menino. Mas no caso do filme do Davi Neves, o Paulo Emílio transformou a astuta e alegre personagem em uma jovem suicida. Então, quando eu vi Helena da Peça, me angustiou muito essa coincidência e essa ficção que virava realidade, que depois era ficcionalizada. Eu me lembrei do poema Ulisses, de Fernando Pessoa, que diz em uma das estrofes, cito: assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Então, essa combinação entre história e realidade de um lado e ficção, que no filme da Petra, que não é exatamente um documentário, que eu acho medonha. E quando eu vi seu filme, independentemente de como existe influência, eu fiquei, será que Helena viu esse filme? Como os filmes afetam as pessoas? Bem, o segundo filme que eu acho, né, que eu disse que eu acho importante nesse paralelismo é Persona, que é um filme do Bergman, famosíssimo, no qual a Alma é uma enfermeira que é chamada para cuidar de uma atriz, feita por uma, chamada Elizabeth Vogler. E essa atriz, ela se recusa a falar. E as duas convivem numa ilha, numa casa praticamente deserta, naquele ambiente. E a Alma percebe, a partir de certo momento, que a sua personalidade está sendo subvergida na personalidade de Elizabeth. E o cartaz do filme do Bergman, se vocês se lembram, são duas faces, em fusão, a imagem, né, das duas atrizes, que no caso, Alma e Elizabeth.
Quando eu vi então Helena da Petra, essa imersão da Petra no mundo da irmã, ela está clara desde o primeiro momento. Ela começa. Aqui eu sigo também um roteiro ao qual vocês têm acesso, tem um online, um roteiro do livro, né? Petra diz: Helena, sonhei com você essa noite. Procuro chegar perto, encostar, mas vejo você em cima do muro, enroscada em fios elétricos. É curioso, Helena em cima do muro, intocável, né? Isso aparentemente não é nada, mas se a gente pensar, como diria Machado de Assis, não é nada e Homero. Se a gente pensar no livro 3 da Ilíada, quando Helena está namorada e todos os gregos podem vê-la e ela é intocável, né? Aquela mulher que conduziu todos para Troia. Então é a famosa cena do livro 3 da Ilíada. Bom, mas a Petra, voltando, né? Ela continua. Eu busco, mexo nos fios, buscando tomar choque, caio, morro. Depois Petra, desobedecendo a mãe, vai fazer tudo que a mãe proibiu, né? Pediu pelo menos que ela não fizesse, seguindo então os diários e filmes da irmã. Ela vai para Nova York, vai fazer teatro. Em certo momento em Nova York, na sua estada, ainda criança também, antes, ela fala de um filme, A Pequena Sereia, que assistiu com a irmã, e se espantou com a sereia, que para se tornar mulher, perdeu a voz e morreu. Fez sono. A atriz Elizabeth Golden, ela para de falar. Isso aconteceu durante a ensinação de uma peça. Então veja esse tópico aí da voz, a perda da voz. O não falar. O filme do Bergman, se vocês se lembram, mostra exatamente um close-up, o momento em que ela no palco para de falar. E ela olha diretamente para a câmera. E ela está encenando uma tragédia. Que tragédia é essa? Electra. A peça, então, Electra, é o que motiva a atriz a se isolar e a perder, de certa forma, a voz, deliberadamente. Essa fusão, então, de Petra e Helena, ela, para mim, espectadora com um viés da minha formação, a gente poderia dizer até da minha deformação, né, com olhar de estudiosa de tragédia grega, eu vejo, né, esses personagens, a gente acaba sendo deformado pela especialização, pela produção, mas enfim, está lá no filme, né? No filme de Petra, a mãe relata que na véspera, né, da morte, Helena chamou e mostrou um pôster de uma encenação de tragédia grega, Electra. É curioso que esse pôster lembrou um desenho que ela fizera quando nova, em que ela tinha um rosto bem vincado e marcado, e ela diz: eu parecia uma velha trágica, que é um elemento também importante, de certa forma, na caracterização da Electra, seja de Eurípides, de Ésico, de Sófocles, ou mesmo na personagem de Ésico, que é esse se sentir velho. E é curioso que antes, na página 6, está no roteiro, mas também isso é dito pela Liane, esse desenho era chamado de desenho da sua tristeza, que ela fez frente ao espelho, mocinha, né, antes de se casar. Então, no filme e no roteiro também, na página 21, se fala de Petra e de Helena nesse jogo de espelhos, de certa forma elas deformadas, né? A gente vê no filme algumas cenas de espelhos deformados. E Helena tem medo, né? Petra também, de certa forma, da falta de amor, da falta de voz, né? E dessa própria imagem, dessa sereia que tem que se perder a voz, tem que virar mulher. Como eu disse, voltando agora, né, ao filme da Petra, especificamente, esse filme é uma empreitada existencial, acho que hercúlea, de fazer com que a dor insuportável seja insuportável. Petra, qual Sísifo, para tomar outra figura da mitologia grega, ela rola uma pedra por toda a sua vida, como todos nós que temos experiências. Então, variáveis, a gente rola essa pedra. Mas saber, com a ajuda da própria Helena,
agora transformada em imagem, em Eidon, para lembrar, uma forma por meio da qual Helena aparece na tragédia de Eurípides. Essa imagem leve, ela parece diminuir o peso dessa pedra para a peça e para nós. Eu gostaria de concluir essas observações com um trecho de um livro de história de Heródoto, autor grego, que numa passagem ele lembra de Frígicos, considerado um dos criadores da tragédia grega. É um autor do qual sobraram poucos fragmentos, a gente não tem nenhuma tragédia integral dele. Mas ele teve encenado uma tragédia na Grécia chamada Captura de Mileto, em 492 a.C. E essa tragédia era sobre a perda da guerra, né, para os atenienses. E ela causou tamanha comoção na cidade que ele teve que pagar uma multa de 1000 dracmas, que era um valor muito alto. E foi decretado que ninguém poderia representar esse dano novamente. Talvez por isso, exceto pela tragédia dos persas de Ésquilo, que se refere ao fato real, nenhum dos tragediógrafos gregos encenou histórias, eles encenaram mitos. E o mito é um espelho que torna suportável refletir sobre a realidade ou refletir a realidade, suportando a dor. Nas imagens de Petra sobrevive, e isso é incrível no filme dela, ela ao mesmo tempo que apresentar um filme sobre uma história, não é um mito, não é uma ficção, mas é uma história, mas ao mesmo tempo ela alça o estatuto quase de um mito e produz em nós as emoções, né? A simpatia, que em grego é o pathos em conjunto, é o sentir com, ou a condolência, né? Do latim quer dizer doer junto. O espelho de Petra é o cinema, e generosamente, compartilhando a sua dor por meio da fragilidade das imagens, ela nos oferece um espelho para nos vermos e juntos suportarmos a nossa dor de cada dia, por tantas perdas. Como diria o poeta grego do século XX, Seferiades, por tantas túnicas vazias de Helena. Obrigada. Nossa, fiquei arrepiada diversas vezes com a sua fala. Eu nunca vi Memórias de Helena. Algumas pessoas nos comentários eu acabei não vendo, preciso ver, mas incrível essa coincidência. O que eu achei muito interessante no processo de fazer o filme e que se revelou ainda mais ao escutar é o quanto mais eu ia cavando, mais mitos pareciam aparecer. O primeiro que foi o da Ofélia, que me aproximou da Helena, porque foi justamente no período que eu encontrei os diários dela, que eu estava lendo Hamlet ao mesmo tempo, e vi na combinação das duas coisas a possibilidade de uma história que falaria não só dela, de mim, mas de muitas jovens mulheres que eu via passando por uma coisa muito parecida. Mas depois, 10 anos depois, quando eu realmente iniciei o filme, veio a Electra, que assustadoramente é Helena e Petra, né? Assim, Electra. O começo do nome de Helena e o final do meu nome com K no meio. E ao ler Electra, ver algumas interpretações da obra, Electra, não sei se em todos, mas em algumas versões se mata, né? Uma corda. Enfim, uma obra que eu vi, eles davam essa interpretação de que ela se matava com uma corda. E a Electra, depois eu percebi, pelo menos eu interpretei, que Hamlet não passa de uma reinterpretação
Electra ou Aristéia. Desculpa interromper, mas isso é interessante quando eu vi você falando, porque eu falo do Nichols, né? Tem um cineasta português, João Canijo, você deve conhecer, que tem 2 adaptações, tragédias gregas, a Ifigênia e a Electra, que ele transpõe do Portugal lá dentro. E o João Canijo, ele apresentou isso num texto, ele foi convidado para o evento que a gente organizou em Brasília, e ele defende Hamlet como uma Electra. Então, vocês são realmente figuras importantes, que partem pela relação com a mãe. Mas é bem interessante essa hipótese. Como se ele juntasse o Hamlet a Electra e o Orestes, ele vinga, enfim. Mas para mim foi muito interessante descobrindo isso, e aí como o próprio mito da Pequena Sereia, que era uma memória é tão significativa, e eu acho que é normal, acho que qualquer pessoa que cavuque um trauma, que realmente entre com essa perspectiva quase arqueológica, uma memória que tem um pulso dolorido, doloroso, vai achar muitos arquétipos, porque acho que a gente está sempre girando em volta dos mesmos temas, né? A humanidade. E isso ajuda, como você falou. Eu acho que essas histórias, esses mitos ressignificam aquilo que, pelo trauma, ficou deserto de significados. Então, a gente ajuda a dar nome a essas dores e achar os personagens que passaram por jornadas parecidas. E é interessante que hoje, vindo para cá, eu estava lendo que tragédia talvez venha da palavra que é voz adolescente, que os cantavam as tragédias, eram os adolescentes que estavam com a voz dos eunucos, talvez, não sei. Mas, pelo menos, essa tragédia é uma tragédia muito adolescente. Que vem dessa dificuldade de se assentar enquanto ser humano no mundo, eu acho. E aí só um pequeno parênteses antes de abrir para a plateia, é que uma coisa que eu não sabia como o processo de fazer o filme, eu descobri que era até uma parte do filme, hoje é um extra que dá para ver no site, que tinha um grupo, você me corrige, na Grécia, que cultuava Helena e chamava ela de Helena das Árvores. Ia para as árvores e colocava pequenos papeizinhos com escrito Helena nas árvores, nesse culto, porque tinha uma possibilidade de que Helena tinha sido enforcada em uma árvore, ou se enforcada em uma árvore. Mas foi muito bonito. E nesse capítulo do filme que saiu, infelizmente, falava do meu pai, que meu pai, assim que Helena morreu, ele plantou muitas araucárias na fazenda dele. Então, pra gente, Helena é um pouco Helena das Árvores, porque na fazenda do meu avô ele tem uma plantação de pinheiros também da época que Helena nasceu, então ela pontuava por árvore no começo. Como eu disse, Helena é uma personagem bastante complexa, mas tem o nome dela, uma das possibilidades etimologicamente, Helena Dendris, que é Helena das Árvores, mas não pelo enforcamento, embora o enforcamento seja um modo feminino de morrer, assim, que é comum nas tragédias gregas, pelo menos. Mas pelo fato de Helena ter sido, e isso é bem diferente em relação aos personagens gregos, ela ter sido, antes de ser uma personagem, uma mulher, não uma personagem mítica, mas enfim, uma mulher, ela era uma divindade. E uma divindade que era representada com uma estátua de madeira. E é comum você roubar uma divindade, quer dizer, entre cidade-estado, se bem que nesse momento místico, não é cidade-estado, mas essa estátua teria sido levada de um lugar de uma cidade para outra, roubada. E quando uma estátua de uma divindade é roubada, quer dizer, há dois problemas. A cidade onde ela saiu perde a proteção, e a cidade de onde ela chega tem problemas porque aqueles que a roubaram vão querer
reaver. Posteriormente, outras versões do mito, né, quer dizer, esses mitos da forma que a gente recebeu, do Homero, por exemplo, são várias camadas de literatura oral, que depois foram, né, registradas, pelo poeta Homero, por vários poetas, mas enfim. Mas posteriormente, elas se transformam numa mulher, e essa mulher que é levada de uma cidade para outra, que é uma prática comum. Heródoto começa a história contando, embora seja o pai da história, ele conta um rapto de 4 mulheres, né, todas míticas. Io, Europa, Medeia e Helena. Então, a Ásia vem, pega uma, depois os gregos vão lá, pegam outra, Helena é a última dessa. Quando Helena se torna personagem, uma mulher, essa estátua ela é transformada de outra maneira. Essa figura de madeira. Aí a gente tem um tipo de racionalização e a criação de alguns do cavalo de Troia. O cavalo de Troia qual Helena, ele é levado e recebido em Troia, mas ele dentro tem os guerreiros. Então, ele é algo ruim para a cidade, né, troiana. Mas o cavalo de Troia seria uma racionalização posterior dessa figura de Helena, que é em forma de madeira, mas é uma divindade ligada às árvores. Né? Mas, de qualquer forma, não faz sentido essa conexão dela com as árvores. Então, e depois, em outras versões do livro, ela passa a ser divinizada novamente e vai morar com Aquiles nos tempos. Agora, em relação à tragédia, a palavra tragédia, ela vem do grego tragos, quer dizer, é o canto do bode, né? Isso é inclusive a história. Não se sabe se porque se sacrificava um bode em homenagem a Dioniso, ou porque se oferecia um bode, mas o bode é um animal muito importante na esfera dos sacrifícios, né? Mas de qualquer forma há também coro de jovens meninos ou meninas que são muito importantes em certos rituais, mas não exatamente da tragédia. A tragédia é um coro de profissionais, é um coro inclusive que é muito caro e é financiado pela polis. Né? Inclusive Platão na República diz: uma cidade não deve dar um coro para uma tragédia, que é algo muito caro de financiar, se aquela tragédia for contra valores importantes da cidade. Né? A República vai discutir isso, mas o coro, em geral, é um grupo profissional. Né? Mas tem coros também de crianças, mas são detalhes muito importantes. É a Libra. Posso dar uma pergunta? A minha pergunta, ela vai exatamente no seu papel como diretora dessa história tão forte, né? Eu queria entender um pouco como que foi no processo de filmagem, no processo de criação, desde o roteiro até lá, quando você estiver editando, fazendo a montagem, como que foi separar o ser diretora, né, de tomar decisões do seu filme, porque, querendo ou não, você quer fazer um filme que funcione, um filme que emocione, que toque as pessoas, que você conseguiu que o produto funcionou 100%. E como você conseguia separar esse lado de diretora e esse lado de... Você estava dentro da história, a história é sobre você, a história é sobre o que você viveu, né? Como que foi essa questão de conseguir lidar com essas duas situações? Assim? Primeiro, eu queria muito agradecer a Júnior deputado e Cecília por essa oportunidade de dividir um ponto e discutindo. Enfim, para mim, esse filme não veio muito de uma vontade de fazer uma biografia, mas era mais um filme é algo tão trabalhoso, demora tanto para fazer. Eu quis ir direto ao assunto que eu não poderia deixar de falar. A história que eu vivi, que eu não poderia deixar de falar e que eu senti, como eu contei, aos 18, 17 anos, ao encontrar os diários de Helena, quase que um dever de falar dela e dessas mulheres. E então, ao já ter essa perspectiva da ideia do filme ter nascido de uma cena de teatro que eu fiz no curso no Teatro da Vertigem, que é um grupo de teatro de São Paulo, que eu gosto muito, eu já tinha uma perspectiva ficcional, assim, de misturar a história do Félix, a história da Helena, um pouco com a minha história. E depois, quando se transformou num filme, veio também dessa vontade ficcional. Que, a princípio, o primeiro plot, a primeira
primeiro enredo que eu pensei do filme era uma mulher que visita uma cidade e está amedrontada por vozes que ela escuta sobre a morte, e que os espectadores ao longo do filme achariam que seria a morte dela, que ela está pensando em se matar, para no final descobrir que não, que essa morte já aconteceu. E aí, quando eu pensei em fazer esse filme, eu pensei, então para isso eu tenho que descobrir tudo sobre Helena, para descobrir o que essas vozes vão falar, essas pessoas falariam de Helena. E aí eu comecei o processo de pesquisa e entrevistei todo mundo, inclusive a Lívia, que está aqui, minha tia, conheceu muito Helena, e descobri muito sobre ela. E aí esse momento foi o momento mais difícil, eu acho, dela quase se materializar, e em momentos que eu sentia que ela estava voltando à vida mesmo, e que eu estava ganhando de volta minha irmã para imediatamente perdê-la de novo e com muito mais consciência, porque eu era adulta, não era mais aquela criança de 7 anos, então eu entendia toda a tragédia mesmo dessa morte. Depois, quando a gente começou a montagem, foi muito pelo olhar das pessoas com quem eu estava trabalhando, a montadora Della Creta, que foi a primeira montadora muito boa, antiga brasileira, que montou a Hora da Estrela, enfim, está aí há muito tempo. Esse olhar da montadora que me ajudava a ver o que era interessante para outras pessoas além de mim. Depois, a roteirista, que é a Carolina Siskint, que a gente, a princípio, não ia ter roteirista, isso é um documentário normal. A princípio não, né? Porque a princípio eu falei que ia ser um filme de ficção, mas depois virou um documentário, e depois voltou a ser um filme de ficção, que a gente viu que dava certo a fala. Um momento, pensei que não dava certo, que ia ser muito entediante eu ficar falando e que era melhor ter pessoas falando. E quando a gente viu que dava certo a fala, a memória, aí eu comecei a escrever tudo, e de uma forma meio caótica, chamei uma roteirista para trabalhar comigo, a Carolina, e aí a gente começou a estruturar aquilo, tentando usar como ferramenta as regras, né, de história, da tragédia, do cinema, enfim. E tentando entender quais eram os atos do filme, as jornadas dos personagens. E aí, nesse momento, que surgiu toda a terceira parte do filme, que a princípio não existia. O filme meio que terminava um pouco depois da morte de Helena. E todo aquele arco da minha personagem surgiu graças à provocação da roteirista e da outra montadora, Marília Moraes, de que precisava ter esse arco. Então, e no processo a gente encarava o meu personagem como um personagem de ficção, e todos, a história como uma história de ficção. Boa noite. Meu nome é Átila, eu tenho o privilégio de ser aluno na Sicília, é um privilégio mesmo. O que eu queria apontar é como que a gente vive numa grande teia. Eu tive contato com o filme, né, com o documentário, a propaganda do Festival Internacional de São Paulo, e a gente tem muita preocupação com os nossos filhos. E a gente passa pela adolescência, e a adolescência é esse boom, né, de possibilidades, dentro de possibilidades de ilusão, e a gente fica sem saber qual que é o nosso destino a partir daí. E esse filme me chamou a atenção pela preocupação do processo de minha filha, dos meus filhos, nessa passagem, pelo que eu passei, dessa experiência de você sentir as suas possibilidades não vingarem. Qual é o caminho que você vai seguir? O que eu represento?
qual é o meu significado? Eu ainda tenho significado se a minha ilusão, né, se a minha possibilidade não se abre mais. A gente passei por isso. Eu acho que é um quadro, quando você fala da adolescência, é um quadro trágico, porque hoje eu acredito muito que a gente tem um processo de lucidez, né? As ilusões vão se dissolvendo, a gente vai se tornando mais lúcido do que realmente é a nossa realidade, né? Como que a gente vive nesse processo, nesse sistema, como somos bombardeados. E aí é uma grande preocupação. E aí eu falei assim, poxa, que bacana esse filme, essa história, ela se relaciona muito com essa ideia da minha filha ter 1000 possibilidades, ter visões. Eu quero ser isso, eu vou conquistar isso, eu quero passar por isso, eu quero ser atriz, eu quero ser trabalhar na Broadway, trabalhar, né, nos campos. E aí a gente tem que olhar, e eu tenho uma relação muito próxima dos meus filhos, e a gente tem essa abertura de jogar. Acabou. O que eu falo que é uma grande teia, que hoje eu me encontro aqui em função desse filme. Né? Como? E acabou que também minha filha nem assistiu. Né? Eu ia sentar com ela porque nem assistiu. E foi engraçado porque eu percebi que ela conseguiu encontrar o seu mundo de possibilidades. Né? Ela se apresentou, ela passou como eu passei, como muitos de nós passamos, e a gente consegue encontrar outras possibilidades, a gente vai caminhando. E isso foi muito marcante nessa coisa, porque ao mesmo tempo eu acho que você, mais do que nunca, sabe entender que é uma história de morte, mas é uma história de vida ao mesmo tempo, né? De vida é uma forma de você também encontrar as possibilidades. Eu acredito que isso o documentário passa para a gente essa coisa de você encontrar as suas possibilidades, que a história não termina aí. Né? Sua mãe até fala, hoje você está mais velha do que Helena. Né? É uma forma de apresentar que passou por um ponto muito bacana e conseguiu, sei lá, nascer ou encontrar isso. Né? E aí uma coisa que também me chamou a atenção é a narração. A narração, o sotaque mineiro para mim é uma das coisas mais belas do filme. Nesse processo que a gente tem de grande massificação de alguns sotaques, esse sotaque mineiro para mim é uma das coisas mais belas do filme. Eu queria que você colocasse se passa por esse viés mesmo desse mundo de possibilidades de você se encontrar, de se mostrar de outra forma que não só um foco, mas se abrir, né, nesse sentido. Obrigado. Sim, eu acho que eu li O Cachê do Viajante recentemente e entendi a morte da minha irmã de outra forma, que eu não tinha entendido ainda, que eu acho que, entre outras coisas, essa peça maravilhosa que eu comentei, que é com o David Leira, do Arthur Miller, é Um Caixeiro Viajante, que é um vendedor que na sua época era muito valorizado e que no fim da vida passa a ser esquecido, enfim, ele perde seu lugar na sociedade. E que ele não consegue encarar que ele não era aquilo que ele imaginava. E o quanto o suicídio não vem disso, né? É uma incapacidade, um não desejo de encarar que você não é aquilo que você imaginava. Mas nisso se fecha para a possibilidade de 1000 outras coisas que você possivelmente pode ser ou mas que não é aquela visão
Então, quando a Helena, aos 19, 20, acha que ela não é a artista que ela queria ser, e com uma pressa, que eu acho que é muito particular da cidade, de que se eu não sou hoje, eu nunca serei, e cega para tudo aquilo que ela é. Então, quanto o ideal nos fere, né? Porque a gente acaba fechando a porta para o infinito. Quer tanto aquilo que o resto não deixa de existir. E é o que a meditação, algumas formas de terapia, tentam nos levar ao oposto, que é encarnar, né? Tentar ficar íntimo daquilo que a gente é, do aqui e agora, e não de uma idealização que sempre vai fugir, fica sempre vivendo a miragem. Eu agora estava em Nova York, de novo, e dessa vez me desiludi com a cidade, porque é uma cidade que vive desses ideais, né? Tem milhares de coisas incríveis, mas vive dessa possibilidade do sucesso. Então, você está sempre indo atrás de algo que nunca está na sua frente. E nunca fica íntimo daquilo que é. Não tem espaço, não tem tempo, a pressa não deixa. Então, acho que para mim, para poder superar esse momento férreo que eu tive, foi uma busca de ficar íntima daquilo que eu tinha, que estava ali, do outro, da minha própria respiração, do espaço, e não essa obsessão, que pode ser uma obsessão política, uma obsessão artística, pode ter tantas formas. Mas a gente é sempre obcecado, por isso que eu fui obcecada. Então é só achar o equilíbrio entre a obsessão e a intimidade com o agora. Só acreditar, a sua generosidade eu elogio. Eu quero perguntar. Eu queria te perguntar, voltando nem tanto para a temática, mas para a questão da cineasta. A primeira questão, são duas. Uma a pergunta vai ser direta, a outra eu vou dar uma voltinha. Eu queria que você falasse mais porque a primeira vez que eu li sobre o filme, falava de um documentário. Mas ele, na verdade, não é um documentário. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre documentário e filme. E como que você acha que a crítica tem visto mais como um documentário ou como um filme? A outra questão é até de caráter pessoal. Você tem um outro filme, né? Não sei se as outras todo mundo aqui já viu. Petra fez o primeiro filme sobre os dois avós, né? Sobre um filme que, na verdade, surgiu um pouco. Eu cheguei em casa um dia e meu pai disse: a Petra fez um filme de aniversário da avó e me deu o filme para ver. E eu pensei, pus lá de lado e demorei um pouco para ver o filme, assistir o filme, né? Achando que era um filme assim, que igual a gente faz, né? Pega umas imagens antigas e põe. No dia que eu assisti esse filme, eu levei eu falei, gente, a Petra é uma cineasta. Eu queria que você falasse um pouco desse encontro, né? Desse encontro dessa linguagem de cineasta, né? Porque, na verdade, você foi fazer teatro pensando muito, seguindo a ânsia de ser artista, e não o outro lado da câmara. Então, eu queria que você falasse um pouco desse encontro e o que você acha que é a sua linguagem. Porque há pouco tempo você até me disse, eu não vou fazer mais filme pessoal. Meu filme agora, eu quero fazer um filme que tenha uma história que não tenha a ver comigo. E eu sei que você está terminando um filme
que você falasse um pouco do filme também e de como você se vê como cineasta. O João Moreira Salles deu, para mim, a melhor definição. O primeiro documentário feito na história do cinema, na Luz do Norte, né? Que, enfim, a história que o antropólogo foi ele foi retratar os esquimós, voltou, parece que pegou fogo no filme, aí voltou e reencenou tudo que ele já tinha filmado, mas teve que atuar, enfim, porque ele não usava já mais um arpão, aí já usava espingarda, então vamos encenar com a coisa, então tinha muito de encenação. Era um filme de ficção em muitos aspectos. E que depois o documentário, como gênero, foi, de acordo com ele, ficando pior, porque aconteceram as grandes guerras e o documentário acabou tendo a responsabilidade de ser jornalístico e falar com objetividade sobre aquilo agora. E que perdeu esse aspecto da encenação. E o Jean Rouch, ele cita também, usava a encenação e falava que se acaba descobrindo mais sobre o personagem quando você pede para ele se encenar, porque ele mostra aquilo que é importante para ele. E eu acredito muito nisso. Eu acho que, para mim, não faz muito sentido a divisão de documentário e ficção, e eu concordo que um bom documentário parece filme de ficção, uma boa ficção parece documentário. E o meu último filme tenta brincar mais ainda com essa fronteira. E foi justamente brincando com essa fronteira que eu descobri a minha paixão pelo cinema. Porque eu comecei a fazer documentários, depois de estudar teatro, eu fui estudar antropologia. E as minhas primeiras tentativas cinematográficas eram muito mais objetivas, assim. E eu usava a câmera para fazer entrevistas e para descobrir coisas, quase como uma ferramenta. E no momento da montagem era um grande sacrifício, assim, eu não consegui, demorou para eu aprender qual é o prazer da montagem. Para mim era uma fase que não fazia muito sentido. E foi só descobrindo a montagem, quando eu trabalhei em Molde de Ressaca, a Ana Rocha, que é a filha do Glauber, que montou o filme, e ela é uma grande artista, assim, de montagem. E a gente foi tendo liberdade total de pegar uma imagem, colocar com outra voz, não tinha que ter a liberdade de imagem, de som. E aí a câmera Super 8 foi uma grande professora, porque são só 3 minutos, então não era uma entrevista, a gente pensava nas imagens, que era minha avó tomando banho, eles se beijando, eles na gangorra, na cama, acordando. Então, ali encontrei o princípio do cinema, que é mostrar imagens significativas, depois pôr sons significativos com aquilo. E o conteúdo deixou de ser o propulsor. Né? E aí essa dança de som e imagem que foi me seduzindo e que finalmente eu tive prazer na montagem. Eu acho que eu posso fazer isso, assim, algo que me faz descobrir algo sobre a realidade e que ao mesmo tempo eu posso dançar fazendo. Então, foi um pouco assim. E aí o último filme que você cantou se chama Olmo e a Gaivota. Olmo é Elm Tree, que não sei como fala em português, é uma árvore em italiano, e é com 2 atores do Teatro du Soleil, que é uma companhia francesa de teatro, que estão encenando a si mesmos. Eles são casados, um homem e uma mulher, e eles encenam um pouco cenas da própria intimidade do casamento deles e durante os 9 meses da gravidez. E ela entra numa certa crise existencial durante esse processo, que eu acho que é um processo, um outro rito de passagem, se você for pensar na adolescência para a vida adulta e depois a maternidade ou a maternidade. E aí o filme é isso, ele vive o tempo inteiro com uma ficção documentária
Para mim foi muito interessante, porque eu nunca conseguiria entrar na intimidade desse casal se não fosse pela ficção, porque eu quis pedir para eles encenarem uma cena de amor, o teste de gravidez dentro do banheiro, e a gente fez ela gravar o diário de áudio durante 9 meses da gravidez e construir a narrativa mental dela durante esse processo, através da voz off. E ao mesmo tempo ter intimidade verdadeira desse casal, brigas reais, enfim, foi bem prazeroso. Vai lançar em novembro no Brasil. Vai lançar no carro em agosto e depois no Brasil. Primeiro fazer o pior de começar com uma pessoa não muito assim, a pessoa superou, mas a proximidade, né? A pele tem um pouco de muito não. Mas eu fiquei curiosa por que você escolheu esse título, Macheteano. Você tem alguma? Porque sempre que eu contava, mas como que você se apaixonou pela minha avó? Ele está aqui. O protagonista. Ele falava porque ela tinha olhos de ressaca. Por muito tempo eu achei que era porque ela tinha olheira. Até o dia que ele me explicou, não, olha, você sabe, me captura. Você é mulher. O mais importante, você se identifica como mulher para a sociedade. O seu filme, ele tem a presença do feminino constante. É a sua voz, a voz da sua mãe. O tema principal é a sua irmã, que é mulher também. E tem uma discussão, assim, que graças a Deus está tornando mais presente, mais forte assim, nos últimos anos, que é a mulher no cinema. Assim, a mulher representada na frente da câmera e a mulher nos bastidores. E assim, eu queria ouvir você falando um pouco como que foi para você, como mulher, entrar nessa indústria que é sufocante quando você é, quando você é uma mulher que não está fazendo um papel que é esperado de uma mulher. E como foi para você, assim, não sei se você conhece um Tumblr que chama Shit People Say to Women Directors, que é, tipo assim, merdas que as pessoas falam para as mulheres diretores. E tem muitos relatos, assim, das pessoas, desde aquele machismo, assim, bem sutil, que pra gente não é sutil, né, mas assim, desde aquele machismo bem sutil até, assim, coisas diretas mesmo, assim, das diretoras chegarem, falar que elas precisam e o diretor de fotografia falar, senta aí que eu sei que eu estou fazendo, coisas assim desse tipo. Eu queria saber como foi para você, se você formou, eu não sei qual foi a sua equipe, na hora que eu vi os créditos, estava muito claro, não deu para ler, se tinham muitas mulheres na equipe, como foi formado e se, enfim, como é que foi assim, para você, se houve respeito mútuo, se foi difícil para você intrincar assim, nesse caminho até direção. Quando eu estava estudando teatro, minha mãe me provocava muito. Dificilmente teria um papel interessante feminino. E que se eu quisesse eu teria que dirigir. Eu acho que em sentido ela está certa. Acho que também, hoje em dia, cada vez menos, né? Teve uma época, o Bergman, enfim, fez grandes filmes como atriz, mas no Brasil teve muito pouco. E isso foi um dos motivos que eu senti esse dever de fazer esse filme, porque na época eu até vi Bicho de Sete Cabeças e falei, tá falando. Eu queria mostrar a perspectiva feminina de um drama muito parecido. E o filme veio muito por ter visto esse filme, então tenho esse dever de mostrar o lado feminino dessa história. E também o próximo filme, O Homem e a Gaivota, eu acho impressionante que, apesar de todos os seres humanos terem vivido e existir através da gravidez, o único filme que eu achei interessante sobre a gravidez é o Rosemary's Baby. E o resto mostra a gravidez como uma forma de propaganda de margarina, enfim, não entra na complexidade do tema. É chocante.
mostra realmente que só pode ser porque não tem mulheres fazendo filmes, né? Então, eu acho que daí que vem até o meu desejo de fazer cinema, essa discrepância absurda de histórias femininas. E aí, como diretora, tive algum, assim, no Brasil não, no Brasil eu acho que eu fui bem tratada por pessoas, mas lançando o filme fora, com distribuidores, produtores, você vê o machismo latente. Apesar do Brasil ser um país muito machista, mas na indústria eu acho que trabalhei com muitas mulheres, as montadoras são todas mulheres, a fotógrafa era mulher, a roteirista era mulher, não porque eu estava censurando homens de participar do filme, mas acabou acontecendo dessa forma, de que elas se interessavam. E tive a sorte de hoje ter um produtor homem incrível, o Thiago Pavone, que é o produtor da minha produtora e tem sido uma parceria ótima. Minha primeira grande parceria com um homem. Agora aí não vai chegar. Boa noite, vou tentar falar com uma olhada um pouco aqui, o microfone um pouco estável assim. Mas, primeiramente, parabéns pelo filme. Até um comentário, assim, até pegando a relação que a professora fez com o Bergman, é muito legal fazer a experiência de ver os filmes do Bergman e depois ver os filmes que a Liv Ullmann dirigiu, assim, tem um que eu esqueci o título em português e outro chama Confissões Privadas, em inglês, e ela aborda os mesmos temas do Bergman na perspectiva dela, que é bem interessante, assim. Mas são duas perguntas. A primeira mais direta é aquela cena em que, acho que, se não me engano, você, a sua mãe e algumas outras mulheres, numa espécie de lago, assim, uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, na minha curta existência, assim, infelizmente. E parabéns, né? Mas eu queria, assim, eu sei que interpretações de cenas no meio da arte é um negócio assim que pode limitar, mas eu queria, se for possível, que você falasse um pouco do significado dessa cena, assim, tanto em termos de narrativa, quanto em termos existenciais. E a outra é uma pergunta mais existencial, assim, que diz respeito, assim, a relação que normalmente que filho tem com o pai, até pegar uma pergunta da sua que falou antes aqui, e uma pessoa tem com a sua família, ela é muito acho que às vezes uma relação de a maneira como você vai lidar com o seu passado, as suas origens e como é que você vai lidar com essa coisa de dependência e independência, assim, traduzindo. Eu acho que pessoas que têm experiências, assim, de pessoas que se suicidaram na família ou amigos, passam um pouco, exatamente por aquilo que sua mãe ela fala uma hora, de que às vezes ela pensa nessa possibilidade também, mas aí ela pensa nas outras pessoas com as quais ela convive. E eu não sei, assim, eu acho que essa coisa a experiência do suicídio era muito marcante exatamente por se mostrar como uma possibilidade terrível, né? Uma possibilidade de muita dor, de muito sofrimento, mas é uma possibilidade. E ao mesmo tempo tem cenas lá que falam que você pensou assim, que você falou quando você era mais jovem, eu tenho vontade de morrer, sim, quando você tinha lá os seus 10 anos, tudo. E como que você lida, assim, especialmente com essa coisa de lidar com o seu passado, né, que o passado do filme é uma espécie do seu passado também, mas ao mesmo tempo você é você, quer dizer, você não é a Helena e nem a sua mãe, você é a Petra, né, e de certa maneira ao mesmo tempo, ao final, assim, o que eu peguei um pouco foi que você se descobriu, assim, ao olhar para ele, assim, então, como que rola essa coisa de, eu não sei se eu estou fazendo claro, assim, mas, tipo, como lidar com uma história que diz respeito à sua família e às vezes a gente se espelha tanto na nossa família e tem tanto medo de repetir os erros que a nossa família cometeu, como é a sua mãe quando ela falava que tinha medo de você fazer teatro também, e você foi lá e fez e tal. Como que você lida com isso?
eu tenho medo. E ver o que dá. É um pouco arriscado, mas enfim, pelo menos você acaba alguma hora ou outra matando essa assombração. Ou fazendo amor. Enfim, ficando íntimo dela até que ela se dilui. Porque eu acho que o medo ele persevera na negação, né? Quanto mais você o nega, ele vai tomando outras formas e se transfigurando e continua existindo. Enquanto você não olha para ele e fala, agora me mostra tudo que você tem, me leva até o sétimo inferno, ele vai continuar te assombrando. Então, eu me divirto nesse mundo, eu adoro montanha-russa, pular de pedra, é algo que me dá prazer. A cena do rio, eu preocupado com a cena do rio foi a primeira cena que eu pensei quando pensei em fazer o filme. E imaginei isso, 1, 2, 3 mil mulheres boiando no rio, que vem da Ofélia, né? Que se afogou no rio e foi retratado por vários pintores, né? Enfim, e eu achava uma cena. Eu fui e fiz logo com uma amiga dançarina que aparece dançando, entre as que aparece dançando, mas depois esqueci a ideia e deixei de lado, porque eu achava que era muito difícil fazer com muitas mulheres. E o filme foi todo feito com pequena equipe, tudo muito artesanal. E aí no final, quando o filme já estava quase encerrado, eu trabalhei com um fotógrafo e falou, tem alguma coisa que você queria fazer que você não fez? E aí eu falei dessa imagem, mostrei para ele e ele falou, vamos fazer. Aí uma outra amiga, Marta Kirs, que é do teatro também, a gente era juntos, conseguimos convocar as mulheres e fizemos assim. Eu vou então abrir aqui tem 3 perguntas. Mas então é o seguinte, a gente vai fazer essa rodada de perguntas, as mais objetivas, e aí a Petra responde todas juntas e a gente termina, tá? Eu vou tentar ser objetiva e tentar formular, na verdade, porque tanta imagem linda que seja, não sei. Mas eu queria pensar sobre a construção das imagens do filme, como que é essa construção de uma memória e ao mesmo tempo de um filme que, você falou que você tratou os personagens como ficção, mas ao mesmo tempo, não sei até que ponto que tinha se tentar reencontrar com memórias suas, memórias de infâncias que estão distantes. E eu também, não sabia nada sobre o filme, foi uma surpresa muito boa, eu cheguei sem saber, assisti, fiquei muito feliz. E eu queria saber até que ponto que são imagens gravadas, que você recuperou de família, onde que você tentou construir imagens que você tinha perdido, e onde que são imagens de criação de memórias, de imagens mesmo em si. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo filme. Eu tenho uma questão, não sei se ela é um objetivo, mas eu vou tentar fazer com que ela seja. A primeira vez que eu tive contato com o filme, ele me remete muito à questão, não só da mulher, mas também do artista. E do artista, às vezes, enquanto uma pessoa exilada do seu lugar de origem. Inclusive, essa final lembra um pouco do suicídio da Virginia Woolf, que também se mata dentro da água, e me leva a essa questão. Pensando na Helena como uma pessoa que, de certa forma, teve que se exilar para correr atrás do ser artista da forma que ela queria. E sendo de Belo Horizonte, ultimamente tendo muita essa reflexão sobre o lugar da arte, da cultura e dos artistas aqui em BH, eu gostaria que você falasse um pouco sobre se existir, os desafios e as vivências que você teve enquanto Belo Horizontina, mineira,
nesse processo de buscar por ser artista e ter conseguido. E também que você pensa dessa angústia da parte da impossibilidade, né, às vezes, de ser. Eu queria te agradecer pelo amor do mundo. Eu amo os filmes. E realmente toda vez que eu assisto, eu viro água junto com o filme. E eu queria te perguntar quem realmente foi Helena. Porque a imagem que passa é que ela era mais poesia do que mulher, entende? Mais o quê? Poesia. Entendeu? Você acabou de mencionar 7 portas do inferno, que você estava falando primeiro, e logo no início de fala você diz esse cavalo trauma, você descobre uma série de mitos. Eu me lembrei do mito babilônico, cuja história é muito semelhante à sua. É o mito da Inanna, não sei se você conhece, é uma deusa que se chama E a Inanna vai casar e ela resolve chamar a irmã dela para o casamento. Só que a irmã dela é chamada Ishkgal, ela é a deusa dos infernos. Ela vive no mundo dos mortos. E Inanna decide, não obstante dificuldade da jornada, ir até a irmã e convidar ela para o casamento. E quando ela vai nessa aventura, que a vida dela entra na terra, onde não há retorno, e ela passa por 7 portões, e em cada portão ela tem que tirar uma peça de roupa, e finalmente quando ela chega na câmara onde está a irmã e os 7 juízes do inferno, ela morre no ato. Ela olha para outra irmã e ela morre. E ela depois é crucificada, assim, fica no inferno. Não tem até aquela sala, essa parte depois não importa. Assim, o ponto que eu queria perguntar é o seguinte: é uma interpretação desse mito é que ele chamar a irmã com um olhar assombroso, justamente porque quem é você para me tirar daqui do inferno e me levar até a superfície para a sua própria satisfação? E eu não quero ser, sabe? O que eu quero perguntar é só se em algum momento você teve que lidar com o drama de ter que fazer uma escolha. Assim, eu vou revelar a minha irmã, eu vou. Porque o filme é muito íntimo, sabe? Isso foi um drama para você ter que escolher, será que eu devo apresentar a minha irmã ao mundo e ver o filme? Tá, vou entrar na ordem. A questão da artista, eu comecei a escrever as memórias que eu tinha de Helena, né? Comecei a fazer um filme e eram mais ou menos 5 ou 6 memórias significativas e todas tinham quase um aspecto lendário para mim. Como meu concha, enfim, eram para mim memórias muito significativas. E muitas tinham um elemento da água, coincidentemente. E para depois construir mageticamente essas memórias, não só por isso, mas fui para Nova York com uma câmera Super 8, com esse intuito de filmar a minha memória da cidade e depois outros lugares, assim, meio que me dei liberdade de filmar onde eu quisesse, onde eu achasse a minha memória onde eu filmava. Mas a maior parte, quase todas as imagens que parecem de arquivo são realmente imagens de arquivo. Isso foi um grande encontro assim, do filme, que eu encontrei 25 horas de imagens de arquivo que eu nunca tinha visto e ninguém nunca tinha visto. Estavam engavetadas,
que eram imagens de quando eu nasci, ela ganhou uma câmera filmadora e filmou muito e começou a fazer esses filmes de terror, enfim, também tem esses aspectos. E aí só tem uma memória, uma imagem que parece de arquivo, não sei se vocês viram, que é os bichinhos de pelúcia ali, e aquilo foi construído, não tinha ninguém filmando. Mas minha mãe namorou um homem do meu pai, Felipe, e ele filmava muitas dessas imagens, muitas pessoas perguntam, mas quem estava filmando eu entrando no colégio e tal? Foi ele filmava muito. E o que foi incrível descobrir, quando eu comecei a fazer cinema, eu não sabia, mas enfim, a minha avó filmava, minha mãe filmava, minha irmã filmava, eu tive esse presente de que a câmera estava muito presente assim, na minha família. Aí, a questão do artista exilado, enfim, a Helena com certeza sofreu essa dor mais do artista mesmo, de querer ser um artista e perceber que se isso for possível, eu prefiro morrer. E eu fico num caminho muito diferente, eu acho, porque eu nunca me vi artista. Desde pequena eu achava que eu não tinha dom para nada. Então, eu fui fazer teatro, mas ao mesmo tempo, acho que eu não achava que se isso não der certo, eu não matava, porque eu tinha muitos outros interesses e não tinha uma certeza de que esse era o meu caminho. Eu sempre duvidei muito e nunca me vi como artista. E aí entrei mais e neguei muito também. Então, deixei de fazer teatro, de fazer dublagem, eu lutei muito contra esse desejo de fazer arte, porque me parecia, às vezes, um privilégio, às vezes, uma futilidade, às vezes, enfim, uma perda de tempo. E foi uma luta constante, assim, eu ia e voltava, até que, quando eu fui fazer mestrado em psicologia, eu tinha desistido pela enésima vez de fazer arte. E parecia que era definitivo. E eu me senti uma prisão perpétua. Eu nunca mais vou poder fazer. E aí eu saí com tanta sede que eu comecei a fazer. Mas para mim foi libertador também não carregar esse peso desse nome, que eu acho que é muito pesado. Se sentir artista, se sentir nobre o suficiente para se chamar de artista, eu acho que complica demais, porque na verdade a gente só. E eu sou contra o artista no pedestal. Eu acho que tem gente fazendo coisas na psicologia, na literatura, na história, muito mais interessantes do que muito filme que eu vejo por aí. Acho que para mim o interessante é ir fundo do que quer que seja, mais do que a área. E acaba assim, usando bastante. A Virginia Woolf, esse meu novo filme é inspirado nesses dados da Virginia Woolf. Não sei se esse romance como estrutura, para olhar essa vida. Quem realmente foi Helena, parece mais poesia do que pessoa. Pode ser, não sei, as pessoas que eu entrevistei, as que eram amigos dela, não tanto família, mas os amigos, tinham essa perspectiva também de que ela era poesia. Mas também tem essa tendência, tem quem diz que não há nada mais bonito do que uma jovem suicida. Então se diviniza muito depois da morte. Mas é lindo que, para mim, foi um presente enorme encontrar os diários dela e o tanto de poesia que eu achei nos diários dela. Foi algo perturbador. Ela parecia prever muita coisa ali. Escavar o trauma inano. Eu não conheço esse mito. Quero buscar. Eu não
lema, talvez por insensibilidade minha, ou eu senti que ela queria me contar essa história. Porque, primeiro, por causa dos sonhos que eu tinha, repetidamente. E esse filme eu comecei a fazer justamente depois de ter esse sonho que eu descrevi no começo. E quando eu comecei a fazer o filme, eu comecei a ter sonhos mensalmente com a Helena. E o que foi mais incrível para mim, eu escrevi isso até num artigo para Harvard, que está no site, mas que eu tive esse sonho que foi o mais dolorido, em que ela morria e eu morria através dela. Depois, outro em que eu vi a Helena e ela estava se machucando com várias coisas cortantes, faca e tal. Eu chegava com o desejo de fazê-la parar e vinha uma voz que falava, não, isso está aliviando a dor dela. Aí outro que eu via o rosto dela, triste, que se transformava no rosto da minha mãe, depois no meu rosto. E outro que eu estava cozinhando o vômito da Helena e vinha uma voz que falava, eu via fumaça saindo do vômito e vinha uma voz que falava, essa é a dor dela. Depois outro que eu sobrevoava uma floresta verde, que num canto era mais laranja, e alguma voz que fala também, quando fica laranja, quer dizer que ela está bem. E o último em que eu dançava com ela era pequena e ela me puxava, e a gente dançava. Depois eu não sonhei mais com ela. Então, ou em mim, ou nela, ou enfim, algo que precisava ser mexido, trabalhado, foi o processo do filme. E o filme veio muito com essa urgência de resolver essas coisas que precisavam ser resolvidas e achar essas coisas que precisavam ser achadas. Imagina, só o fato dessas imagens dela dançando, provavelmente iam se apodrecer e desaparecer e ninguém ia achar. E o fato dela querer ser atriz e querer mostrar para o mundo isso que ela sabia fazer, que era o que ela escrevia, o que ela dançava, porque no diário dela uma preocupação constante é quem vai ler isso. Então ela não era como alguns artistas que pedem, por favor, não mostre isso para ninguém. Ela mostrava o diário dela para mim. Eu acho que ela tinha esse desejo de compartilhar. Então eu não fiquei. Bom, então eu agradeço a todos e o semestre que vem eu acompanho e nós teremos novas atividades do Centro de Estudos Mineiros. Eu agradeço a peça.